Meu nome é Natalina Fernandes, alguns talvez até já me conhecem, porque eu já estive aqui, né? Natalina Fernandes, sou escritora, presidente da ULA, União Literária Napolina, e uma das fundadoras da Academia de Letras de Anápolis, a LEA, Academia de Letras de Anápolis. Tem uns 13 livros escritos, alguns já não tem mais, né? Tem que fazer uma reedição deles. E gosto muito de escrever e eu acho que o meu fraco é poesia, porque eu tenho mais livros de poesias do que de conto, de crônicas, sabe? Então, eu já sei que é a poesia, que é a minha grande paixão. Bom, aqui, quando a gente fala em mini, pequeno, né? Mini, micro. Pequeno também, né? Vamos aqui pelo radical micro, mini, certo? A própria palavra, às vezes, ela já dá a ideia do que é o significado. Então, mini conto, às vezes, tem certos escritores que chamam de microcontos. E tem uns autores que nem fazem diferença. Porque esse gênero literário é novo e eu acho que ainda vai acontecer algumas mudanças, sabe? E vocês não vão precisar ficar preocupados com nomenclatura. Se é miniconto, se é microconto. Mas o que alguns falam? Só para depois vocês vão pesquisar e vão ver, né? O miniconto, tem gente que considera ele maior que o microconto. Mas tem uns que já, como se uma palavra fosse o sinônimo da outra. E outros falam que o nanoconto ainda é menor ainda, certo? Mas vamos deixar essas nomenclaturas para lá, que isso não vem ao caso. Isso aqui, vocês não vão fazer novela, conto, só para vocês saberem que o romance é um gênero narrativo mais extenso. Então, no romance vai ter trama, né? Tem que ter uma trama, personagens, espaço, tempo. Por exemplo, um romance pode começar com uma criança que, né, fica adulto, que casa, que constrói família, depois vem um filho substituindo, né? Então pode durar anos, décadas, né? Aquele romance, aquela história. E o espaço é a mesma coisa. O espaço também, ele é extenso, pode estar acontecendo uma coisa numa cidade, numa fazenda, num outro país, certo? Agora, o que acontece então da diferença para a novela? Mesma coisa, é gênero narrativo, só que ele não é tão extenso quanto o romance, certo? E o conto, gênero narrativo também, né? Mas o conto, ele é menor. Então, enquanto que aqui é mais extenso, esse aqui é mais reduzido. E tudo é reduzido. A personagem, tem tanto personagem, o espaço, o tempo. Senão ele não é conto, né? Ele vai entrar aqui na definição de novela, apesar que se você pega um livro que tem 100, eu também não gosto desse negócio de páginas não, mas se ele tem 100 páginas, vai ser difícil ele ser um romance, né? Um romance é pelo menos mais de 150. Já a novela não. E o conto pode ter uma página, pode ter 10 linhas. O mini conto também é narrativo e ele é menos extenso, super reduzido, certo? Depois nós vamos passar essas apostilas para vocês, que tem tudo aí para vocês fazerem as atividades, tá certo? E o nanoconto, dizendo que é um nocaute de uma luta. Alguns escritores chamam isso, né? Se vai haver uma luta na cidade, o que aconteceu? Alguém combinou com o outro lá e, né, foram fazer a propaganda e um provocando o outro e não sei o quê, e vai um tempo, passa na televisão, chega o dia, né, da luta, e aí pode acontecer que vai lá, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, round. Isso é romance. Pode ser que seja no segundo ou primeiro, podemos falar de conto. E se for um assim, ó, pá, caiu, nocaute, ele vai ser um microconto. Mas mesmo ele sendo um microconto, não passou tudo a história.
Não é uma história toda que tem trama, que tem personagem, que tem tudo. Mas com poucas palavras, o mini-conto ou microconto, ele vai dizer muito, sabe? Ele tem que dizer muito. Até o título aqui está assim, ó, mini-conto. Quando menos é mais. Viu? Então, é um termo literário relativamente jovem, né? Falei para vocês, essa nomenclatura não interessa. Olha esse aqui que eles consideram um nanoconto. Marido morto, ela presa. Estava livre. Oi. Só isso. Marido morto, ela presa. Ponto. Estava livre. Exclamação. Então, quem foi presa? Quem foi morto? Foi o seu Joaquim? Foi a Maria, não sei do quê? Por que ela foi presa? Que ela foi presa, né? Por que ela matou o marido? Isso aí, que não foi dito, é que é o interessante para o mini-conto, que nós vamos preencher. Ele vai achar uma coisa, ela vai achar outra, então inúmeras possibilidades. E é isso que faz ele fantástico, né? Mas tem mais. Qual o gênero textual do mini-conto? Então ele é um narrativo literário conciso, compacto, né? O mini-conto é compacto. Um só conflito, poucas personagens, não precisa preocupar com esse tanto de personagem, ações, pouquíssimas ações. E o tempo também e o espaço são muito limitados, que é o que não acontece na novela nem no romance. Então ele tem um tamanho reduzido, mas ele conta uma história completa. Mesmo ele sendo reduzido, ele conta uma história completa e cabe ao interlocutor, cabe ao leitor preencher os espaços que ficaram em branco, certo? Olha esse Sweet Dreams, Doces Sonhos, né? Que é do Fábio, é o presidente atual agora da nossa academia, José Fábio. Então, Sweet Dreams é o título. Depois de brutalmente acordada com um beijo, a bela adormecida odiou o príncipe encantado por fazê-la desistir dos seus sonhos. A alegria era sonhar, né? Sonhar estava melhor. Vai ver que acordou, não gostou desse príncipe. Falou, não, queria continuar sonhando. Que cara é esse? A gente vai pensando depois muitas coisas, né? Mas não é interessante? Foi acordada, não gostou. Vamos ver outro exemplo aqui. Espelho. Eu gosto desse aqui também. Perguntei ao meu espelho. 2 pontos. Existe alguém mais bonita do que eu? Até hoje ele não para de dizer nomes. Falando. Esse foi escrito por uma aluna do curso de pedagogia da Uni Evangélica, ela chama Maria Paiva, e durante uma oficina de contos ministrada por nossa Simone Ataíde. Então perguntei ao meu espelho, existe alguém mais bonita do que eu? Até hoje ele não para de dizer nomes. Interessante, né? Eu gostei dele. Então, qual o objetivo agora do mini-conto? Né? Por que eles inventaram esse mini-conto? Esse gênero novo? O que estava acontecendo no mundo? Então, a ideia é que, no mínimo de palavras, seja apresentado um contexto, né? Em torno do pouco que é revelado. Não revela muito, não. Tem que ser pouco. Olha, no mini-conto, o não dito é mais importante do que o que foi dito. O que não foi escrito, ficou subentendido para nós refletirmos e imaginarmos, é mais importante do que o que está escrito aí. Então tem que ter muita criatividade, né, na hora de escrever. E não importar tanto com o personagem, porque não, é uma característica que não é obrigatória no mini-conto. Olha, o mini-conto ele deve ter narrador, personagem, espaço e tempo. Só que esse espaço e tempo, alguns autores dizem que não é, que são opcionais. O que vale é a criatividade. Olha esse outro exemplo. Esse aqui é do famoso Ernest Hemingway, que eu tive a felicidade de ir na casa dele lá na Flórida. Ernest Hemingway. Já morreu há muito tempo. Só tem gato agora, que ele tinha 50 gatos. Aí a casa dele virou um museu, porque tudo quanto é canto que você vai tem gatos. Mas é fantástico. Vende-se. Aí veio 2 pontos. Vende-se sapatos de bebês nunca usados. Ernest Hemingway. Tá vendo? Vou ler de novo. Vende-se sapatos de bebês nunca usados.
E o que a gente vai pensar? Por que estão vendendo esses sapatos, né? O que houve com esses bebês? Eles não nasceram, né? Ou então o sapato não serviu, aí vai vender esses sapatos. Então também é igual aquela outra lá, né? Cabe uma infinidade, né, de possibilidades. Aí depois vocês vão escrever um mini conto, que vai ser uma atividade que eu vou esperar fazer. Eu fiz, não sei se tá na apostila, mas deve estar, né? Essas árvores. Então uma árvore bem grande, ó, está para o romance. Esse é o Jequitibarrei da novela. Enorme, né? Linda essa árvore. Isso que é um romance de muitas décadas. Então essa árvore está para o romance. Essa está para o conto e esse bonsai aí está para o microconto. Vocês já viram uns bonsais que você olha, ele fica assim em cima da mesa, olha o tanto que ele é pequenininho. Ele fica num negócio assim para você colocar, né, como enfeite. Mas o que é o bonsai? Tem uns que você vai observar. Ele tem raiz, ele tem uns caules, ele tem folha, ele tem flores, ele tem fruto. Tem uns que dão uns frutinhos bonitinhos demais. Então, esse está para o microconto. Esse exemplo é bom, não é? O bonsai. Aquela árvore pequenininha, mas que não deixa de ser uma árvore, né? É uma árvore com todas as características de uma árvore, só porque é miniatura. Então, ele é um microconto para nós. Outro dia eu estava viajando, eu vi uma árvore, nossa, aquela ali pode ser conto, aquela ali pode ser um romance. E fui encontrando, só não encontrei no Cerrado Goiano, né? Encontrei umas tortinhas desse tamanho tão bonitinho, mas o microconto não encontrei não. Agora, eu trouxe um outro texto com alguns exemplos para vocês e que são muito interessantes. O Dinossauro e Outras Pequenas Histórias. Esse é um texto de Bruno Oliveira. No meio da correria em que vivemos, quanto mais curta e direta uma informação for, maior a chance da gente consumi-la. Por isso os memes são tão populares na internet. Normalmente na forma de uma imagem simples ou um pequeno vídeo, né? Um tempo atrás, a correspondência da gente era uma carta enorme, né? Estou lendo um romance que é uma carta que demorava 30 dias para chegar pelo navio, de resposta. Então era assim. Depois começaram as cartinhas mais simples, começaram assim, aqueles bilhetes, né? Os bilhetes de meia página, isso foi caindo também. Por que será? Tecnologia, essa urgência do tempo, o povo hoje está tudo louco, não tá? Correndo demais. Então é essa pressa. Quando eu dou um livro daquele, eu vou depois sortear aqui com vocês aquele mini conto. A primeira coisa que a pessoa fala para mim não é, nossa, a capa é linda. Ah, ela olha o livro assim e fala assim, nossa, pequenininho, né? Eu vou ler rapidinho. Esse eu vou ler. Eu falo, meu Deus. Então vai ler porque ele é curto, né? Ele tem os mini contos curtinhos, ela pode parar a hora que for, retomar a leitura. É bem engraçado isso. Então, e por causa da internet... A internet ficou sendo o habitat disso aí. Se vocês forem lá nos meios sociais, internet, Instagram, Facebook, vocês vão encontrar muita coisinha assim. A pessoa passou num vestibular, difícil ter aquelas mensagens agora, bota lá um meme, não é? Para representar parabéns e tal. Então as pessoas estão falando pouco, correndo muito, né? Então, a internet trouxe essa necessidade da síntese, mas mesmo assim não perdeu a importância, né? É um gênero literário, mini conto, e é importante também. Quando vocês forem pesquisar sobre mini contos, eu tenho certeza que vocês vão encontrar uma palavra, aforismos, tá? Então, o aforismo, ele também é um texto bem curto e conciso, certo? Ele traz assim uma reflexão da natureza, de comportamentos, só porque eles são didáticos, profundos, certo? É como se fosse um ditado. Só é diferente do provérbio, porque o provérbio é popular, né? Já o aforismo, não. O aforismo é mais para esse lado aí didático, né? E tal. Olha só uns aforismos. Rir é o melhor remédio. Muita gente já ouviu isso, né? Rir é o melhor remédio. Só percebemos o valor da água depois que a fonte seca.
Tal pai, tal filho. Esse é comum, né, esse aforismo. Então, aí a pessoa pensa assim, o miniconto, então, na década de 90 e tal, e esse aforismo? Esse aforismo é antigo, mas é antigo. Olha só, a palavra aforismo em si, ela já quer dizer isso, limitação. Ela quer dizer definição breve, esse aforismo, né? E foi usado por Hipócrates 400 anos antes de Cristo. Então, aforismo, ó, né? E ele vem do grego, que significa definição. Aí nessa apostila tem as figurinhas, tudo, vocês vão gostar também dos exemplos. O segundo exemplo, vou para o primeiro aqui primeiro. Esse aqui, gente, ó, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. De Augusto Monterroso, deve ser Monterroso, porque é de Guatemala, né? Então, esse é o miniconto mais famoso de todos os tempos. E ele tem 37 caracteres. Porque a gente que faz concurso, assim, a gente tem que observar isso. Às vezes eles falam assim, tantos caracteres, aí você tem que somar lá para ver se é aquele tanto mesmo, né? O computador já faz isso. Tem uns que já quer caracteres e quer acento, quer espaço, quer vírgula, isso tudo é contado, né? Esse aqui, ele não tem vírgula nem nada, só tem um apóstrofe, mas não foi contado. E tem 5 espaços, mas não foi também. Ó, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Então, por que ele é o mais famoso de todos os tempos? Por que ele é assim tão especial, né? Olha só, ele é altamente temporal. Já tem o quando, né, que vai indicar tempo. Quando acordou. Então, quer dizer o quê? Um dia anterior, ele estava acordado, né? Aí ele dormiu, porque quando ele acordou, o dinossauro ainda estava lá. E o estava lá também já vai indicar espaço. Quando eu falo espaço, é sempre lugar, tá? Então, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Ele é altamente temporal e ele tem um fator metafórico muito forte. Qual que vocês acham que é? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Qual seria o fator metafórico tão importante aí desse miniconto? O que é dinossauro? Bichão, né? Nossa Senhora, problemão. Então, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. O dinossauro é o fator metafórico. Que esse dinossauro vai nos levar a tanta coisa. Olha aqui, ele acha que pode ser velhas ideias, dores que não sararam. Pode ser um problema muito grande, né? Muito grande, que a pessoa não consiga resolver. Vai dormir, acorda, o problema continua. Então, o dinossauro é o fator metafórico. Porque não tinha um dinossauro lá no quarto dele, né? Certo? Deixa eu ver o que mais. São 37 caracteres. Agora, olha esse, o segundo. Um homem em Monte Carlo, onde tem os famosos cassinos, né? Vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa, se suicida. Anton Chekhov. Olha só, vou ler de novo. Um homem em Monte Carlo vai ao cassino. O cassino está precisando muito dinheiro, né? Ela achava que isso ia resolver o problema da vida dele. Ganha 1 milhão, ganha muito dinheiro. Volta para casa, suicida. Olha o tanto que dá para a gente imaginar, né? Por que ele suicidou? Que ele viu que aquele dinheiro não era o que estava faltando para ele, né? Era outra coisa que o completava. E a gente vai pensando 1001 coisa. Por que ele fez isso? Por que ele foi ao cassino? O que o levou a ir ao cassino? Foi por ele? Foi por alguém? Coisa demais que a gente pode pensar, né, sobre isso aí. Então, esse conto, ele também mantém um paradoxo. Olha, ele vai ao cassino, né, ganha e perde a vida. Então, o paradoxo são essas ideias contrárias, né? Ganha e perde. Então, esse conto é como se ele tivesse 2 histórias. Ó. Uma história clara sobre o jogo e uma história que é construída do segredo sobre o suicídio. Por que ele suicidou?
Então, o ponto de ligação das duas é o enigma, né? É o enigma. E ele não faz questão, assim, de falar assim, de resolver isso pra gente, não. Então, esses enigmas que ficam, a gente é que tem que descobrir, né? Que ousar, interpretar e escrever alguma coisa. Então, o microconto mostra que não existe sucesso se a vida finda. A vida acabou, o que adiantou o sucesso? Certo? E o ponto de ligação entre os dois, o ganhar e o perder, é o mistério, né? É o enigma. Por que foi? Agora, olha esse. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Esse é do Kafka, Franz Kafka. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. O que nós vamos notar aí? Gaiola é um ser inanimado, né? Não tem vida. Como é que ela vai saindo aí procurando um pássaro? Então, é a personificação. É dar vida a ser inanimado. Vocês devem estudar aí no 8º ano. Certo? Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Então, é a personificação. E é uma figura absurda, né? Porque ninguém pode imaginar uma gaiola saindo por aí, pulando para pegar um pássaro. Então, é uma pequena frase que funciona como uma denúncia social. E eu acho tão importante isso, porque eu acho que o escritor, ele não deve escrever por escrever, sabe? Nem que seja poema, nem que seja romance, nem que seja conto. Tem que estar contido alguma coisa. Os livros infantis têm que ter um tipo de denúncia, um tipo de orientação para as crianças, né? Porque senão o nosso papel vai ser em vão, né? É isso que nós queremos. Essa denúncia. E essa denúncia, às vezes, ela vem sutil, às vezes não. Então, olha só. O opressor está sempre procurando um oprimido. Não precisa ser a gaiola, não. Inventa um outro opressor aí. Se ele é opressor, ele está sempre atrás de alguém para ele oprimir, né? Então, ele mostra aí, por causa desse artigo 1, mostra que a gaiola quer apenas cumprir o seu papel. Olha só. Uma gaiola, não é a gaiola, é uma gaiola, é um opressor lá. Saiu à procura de um pássaro, né? Saiu à procura de um oprimido. E essa aqui também é bem interessante, é o 4º exemplo. A velha insônia tossiu às 3 da manhã. Dalton Trevisan. Depois vocês procuram alguns contos desse contista, Dalton Trevisan, que ele é maravilhoso. É um dos que eu mais gosto, Dalton Trevisan. Brasil, está escrito aí. A velha insônia tossiu às 3 da manhã. Olha de novo a personificação da insônia, né? Velha insônia. Aí é como se fosse amigo ou inimigo. Reforça a ideia de alguma coisa conhecido, né? E essa pessoa velha e anciã, em pleno auge, às 3 da manhã. A gente pode deduzir duas coisas. Que está decadente, né? Que tossiu. Ou a gente pode... O contrário, que está no auge. Puxa, às 3 da manhã está acordado e... não é? Depende do tipo de tosse, né, também. Achei essa interessante também. A velha insônia tossiu às 3 da manhã. Então, tossir é ao mesmo tempo decadência e o auge, né? E então cada detalhe assim do microconto importa. Cada detalhe é importante, tá? Então aí tem essa dualidade, né? Eu achei muito importante isso aí. Agora, os microcontos podem dar origem aos contos. Tem quem diz que essa seja a função deles, de dar origem aos contos tradicionais. Aforismo também pode dar origem a microconto, trabalhando aquela ideia, né? Ok, se acrescenta o que precisa. E os microcontos podem transformar em contos, porque eu nem trouxe aqui, porque achei que ia ficar muito longo. Quando acordou o dinossauro ainda estava lá, alguém escreveu um conto baseado nesse miniconto. Depois, se vocês tiverem um tempinho, pesquisa na internet para ler como é que ficou esse conto dele, né? O dinossauro, o famoso dinossauro. Então, caracteres, vocês entenderam que é cada letra, né? Então, quando você for fazer o seu miniconto,
Você pode fazer ele até de uma linha, 2, tá? 3, 5. Só porque tem que ter cuidado. Você pode personificar, você pode colocar essas coisas absurdas, dando vida a um ser inanimado, né? Então, isso aí não tem problema não. O que conta é a criatividade. E o que ficou subentendido nas entrelinhas lá que vocês é que vão deduzir. Gostaram do mini conto?